vamos ler aqui na minha versão por enquanto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Vamos continuar aqui com o Nimídia. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, nós viemos à tua presença, te adorar e te glorificar, Senhor. Viemos, ó Deus, cultuar ao Senhor. Viemos trazer o nosso culto ao Senhor, Pai. Como a pastora pregou na vigília, viemos entregar a nossa adoração, mas também queremos ouvir a palavra do Senhor, meu Deus. Fala conosco agora, enche o nosso coração com a sua bondade e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu quero falar para vocês algumas coisas hoje, tá? Alguns recadinhos rapidinho. O primeiro é que eu quero, com muito carinho, pedir aos irmãos, lembrar aos irmãos que as autoridades de saúde em Belo Horizonte ainda não liberaram em ambientes fechados a liberação, a desobrigatoriedade de usar a máscara. E eu fiz uma observação curiosa e os diáconos confirmaram comigo hoje. Somente nos últimos dias, mais de 200 máscaras nós distribuímos aqui na porta da igreja. Sabe o que eu entendi? Eu entendi assim: os irmãos estão andando sem máscaras por aí, estão vindo para a igreja sem máscara, e a máscara na igreja é para aquele irmão que porventura deixou cair a dele, ou esqueceu em casa, ou alguma coisa. Nós não podemos, irmãos, não relaxem, acreditem. Em breve isso vai passar. Sabe o que está escrito em Apocalipse 12:12? Diz assim: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas
moradores da terra e daqueles que moram nas ilhas, porque o diabo tem descido contra vós com grande fúria, porque ele sabe que lhe resta muito pouco tempo. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo sabe que a obra de Deus nessa terra está completando. E ele quer impedir com que a bênção de Deus seja completa na sua vida. Então vamos fazer a nossa parte, por favor, em nome de Jesus. A segunda coisa, eu quero falar para os irmãos que no domingo passado estávamos falando aqui sobre a brevidade da vida, de estarmos prontos para partir. E quando foi na segunda-feira, por volta de umas 9, 10 horas da noite, a nossa irmã Nilda, que estava no hospital de Santa Casa, ela partiu para Jesus. E na terça-feira, entre 10 e 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, nós sepultamos a nossa irmã Nilda, ali no cemitério Terra Santa. Eu venho aqui agora, com permissão, e em nome do pastor Antônio Floriano, e em nome de toda a família, pastora Marcilene, e todas as irmãs, toda a família, agradecer ao número maravilhoso de irmãos. O tempo foi tão pouco, né, pastor Antônio? E tanta gente foi, coisa boa. Mas a gente quer agradecer também aqueles irmãos que não foram informados, que não conseguiram. A informação, quando chegou, já tinha sepultado. Então, mesmo assim, trouxeram sua solidariedade e o seu amor. Como igreja do Senhor, nós abraçamos a família do Senhor, pastor. Abraçamos a família da pastora Marcilene, as irmãs, toda essa família maravilhosa. E a gente sabe que a irmã Nilda está com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a irmã Nilda daqui uns 4 meses, ela ia fazer 93 anos de idade. E a irmã Nilda aceitou Jesus de livre e espontânea vontade. Ela procurou a pastora Marislene, ela pediu para aceitar Jesus. Note bem, ninguém estava lá falando na cabeça dela isso não. E era fácil fazer se quisesse. E a irmã Nilda depois ela falou assim: e o batismo? Eu quero ser batizada. E como que a gente desce ela na água fria, que com esse frio que estava fazendo? Aí nós fomos lá, esquentamos a água, trouxemos uma piscininha de 1000 litros e fomos lá e batizamos a irmã Nilda. Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos passando, Marislene. Deus abençoe, parabéns para a senhora. Mais uma pedrinha na sua coroa, minha filha. Deus te abençoe. Irmãos amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus. Quando falamos o sangue de Jesus tem poder, é uma declaração muito forte, usada com frequência pela igreja, pelo povo de Deus, mas o seu significado vai muito além das palavras dessa expressão de fé. Não podemos usar essa frase apenas como um ditado popular ou uma palavra mágica. Por isso precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito do sangue de Jesus. Na verdade, o sangue de Jesus tem poder sobre aqueles que recebem o efeito de Cristo lá na cruz do Calvário. Nós vamos pensar nessa noite sobre o significado do sangue de Jesus em algumas partes da Bíblia. Por exemplo, em 1 João 1,7, o sangue de Jesus tem o poder do perdão. Diz o texto: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso significa que quando nós clamamos
pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que precisamos é exatamente do seu perdão. Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Somente através do sangue de Jesus nós podemos ser lavados das nossas culpas e voltar para Deus. Quem está com Jesus não tem mais condenação do seu pecado, por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, clame o sangue de Jesus para você receber o perdão. Eu devo clamar o sangue de Jesus diariamente para poder receber o perdão. Em segundo lugar, Hebreus 9,14 vai dizer que o sangue de Jesus tem poder para a santificação. Diz o texto, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus. Irmãos, para o ser humano é impossível ser santo, acreditem, mas pelo poder do sangue de Jesus, nós somos lavados e purificados por Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. A libertação dos vícios, dos maus hábitos e qualquer pecado acontece através do sangue de Jesus. São dois atos. Primeiro, o ato da santificação. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é declarada santa pelo Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 1, ele disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, aos santos que estão em Roma. Que santo que tinha em Roma? Santos que foram declarados por Deus. Não eram pessoas que tinham uma auréola na cabeça. Eram pessoas que comiam arroz e feijão igual nós. Mas, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos declarados santos por Deus. Então essa é a primeira obra, a santificação. E a segunda obra, nós precisamos entender a nossa soteriologia, ou qual é a doutrina da salvação de Cristo. Deus, em primeiro lugar, lá na cruz nos declara santos, e em segundo lugar, vem uma obra chamada regeneração. E o que é a regeneração? Não sei se você já teve a oportunidade, eu já falei isso muitas vezes aqui, de observar que às vezes você olha para uma árvore, um fruto está maduro e o outro ainda está longe de ser maduro. Às vezes ele amadurece, cai e alguém colhe e já come ele, enquanto o outro vai ficar verde um bom tempo ainda até ficar pronto. E assim é a igreja do Senhor. Cada um tem um grau de maturação diferente um do outro. Romanos capítulo 12 diz que cada um de nós temos uma medida de fé que Deus nos deu. Por isso nós não podemos pensar ou crer ou querer que o nosso irmão que está sentado ao nosso lado tenha a mesma maturidade que nós já tivemos a misericórdia de receber. Ou quem sabe, o irmão que está do nosso lado,
ele tem muito mais maturidade do que nós. Acreditem. Enquanto diga assim, a santificação é instantânea. Diga assim, se aceitar Jesus e morrer, vai embora santo. Seja o que for aqui na terra. Vocês viram lá o ladrão lá da cruz? Ele aceitou Jesus e no mesmo dia ele encontrou com Jesus no paraíso. É a primeira parte da santificação. Diga assim, a segunda parte da salvação. É a regeneração. O que é a regeneração? A pessoa começa um processo na vida dela. Aí ela vai vivendo. Esse processo, sabe quanto tempo durou na vida de Moisés? Para Moisés ficar pronto? 80 anos. Ele se preparou 40 anos no Egito. Ele se preparou mais 40 lá nas terras de Jetro. E depois, aí ele serviu a Deus 40 anos, atravessando o deserto com o povo de Israel. A regeneração também nós não podemos acelerar. Eu me lembro quando criança, que nosso quintal, uma época, tinha muitos frutos. E às vezes meu pai trazia carbureto, e embrulhava os frutos no jornal, e colocava carbureto, e aquilo amadurecia o fruto mais rápido. Irmãos, Deus não permite que os pastores coloquem carbureto na igreja. Deus não permite que os pastores ou as pastoras acelerem o processo, porque isso é entre a pessoa e Deus. Às vezes, nós queremos até dar uma forcinha, dar uma oportunidade. Quem sabe aí o irmão se esforça mais um pouquinho. Claro que tem a cooperação humana com o Espírito Santo, mas a regeneração, ela é diária. Cada dia nós tropeçamos aqui, levantamos lá e vamos caminhando, regenerando até o dia da glória do Senhor. Irmãos, 1 Coríntios 10, 16, vai dizer que o sangue de Jesus tem poder, tem o poder da comunhão. Comunhão, irmãos, é um milagre. Pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Comunhão é um milagre. Quantos aqui sabem o que significa a palavra comunhão? Será que sabemos mesmo? Comunhão é quando nós fazemos tudo em comum. Por isso se chama comunhão. Comunhão é quando temos a mesma sintonia. Comunhão é quando nós temos as mesmas ideias. Comunhão é quando nós temos os mesmos sentimentos. Comunhão é quando nós temos o mesmo modo de pensar. Comunhão é agir e sentir da mesma maneira. Já notaram que às vezes nós nos precipitamos em dizer: eu tenho comunhão com você? Porque nem sempre nós concordamos com tudo, mas se estamos sendo trabalhados no Espírito Santo, nós podemos ter comunhão uns com os outros. 1 Coríntios 10, 16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus? Debaixo do sangue de Jesus nós temos comunhão. Se nós tentarmos isso na carne, nós vamos nos machucar muito.
Mas se entrarmos debaixo do sangue de Jesus, haverá comunhão no meio da igreja. Aí as juntas e medulas vão chegar, cada osso vai encontrar com o seu osso, e vamos virar um exército na presença de Deus. Glória a Deus. O sangue de Jesus, irmãos, ele opera o milagre da comunhão em nós. Mas Hebreus 10 vai dizer que o sangue de Jesus tem o poder da adoração. Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, 19, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, a sua carne. Glória a Deus. Nós somos incapazes de comparecer diante de Deus para adorá-lo por nossa própria conta. Acredite, quem tentar fazer isso, se você acha que você pode, desculpa, eu não quero te entristecer, eu quero só dizer que você está equivocado. Porque não se glorie o forte na sua força, e nem o sábio na sua sabedoria, mas se tiver que glorificar, glorifique em saber que o Senhor é Deus. Nós somos incapazes por nós mesmos. Eu lembrava essa semana de usar, que com a grande boa vontade dele, a arca ia virando, ia cair no chão, ele pôs a mão para a arca não cair, e ele morreu. Que intenção melhor do que essa? Ele se ia segurar a arca, e mesmo assim, a justiça dele, a justiça de usar, era um trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Irmãos amados, hoje nós temos liberdade de adorar ao Senhor, onde e como nós quisermos. Quando adoramos a Deus, estamos sob a cobertura do sangue de Jesus, que abre para nós um novo e vivo caminho. Enquanto os irmãos cantavam aqui junto com a igreja, dali de baixo, eu estava ali adorando, imaginando nós todos caminhando, marchando, e os irmãos aqui nos conduzindo em adoração, e nós passando pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, através da cruz do Calvário, com seu sangue, nos purificou, e por isso damos glória a Deus e aleluia. É claro que o diabo tem que ter ódio disso mesmo, sabe por quê? Ele queria que você fizesse igual que aquele rapaz que matou aquela menina lá, que você pusesse uma corda no pescoço e suicidasse. Ele queria que você estivesse lá no mundo agora, até aqui de vício. O diabo queria que você estivesse muito longe de qualquer lugar onde o nome de Jesus estivesse sendo glorificado. Irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Isso quer dizer que a bênção do poder do sangue de Jesus nos traz o perdão, nos traz a santificação, nos traz a comunhão e nos traz a adoração para a glória de Deus e incontáveis bênçãos para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, enquanto os irmãos estavam aqui cantando, aliás, não era enquanto os irmãos estavam cantando, quando a moça deu a paz do Senhor aqui e começou o culto, já começou uma atmosfera de glória aqui nesse lugar. E quando foi cantado o primeiro hino, pessoas já começaram a ser curadas, pessoas foram sendo libertas, cadeias foram caindo por terra, o mundo espiritual foi se abrindo, demônios foram largando lares,
cadeados foram sendo quebrados, cadeias foram sendo destruídas, e agora mesmo a obra de Deus está sendo completada na tua vida e na tua família, para a glória de Deus. Daqui a pouco, nós tomaremos a ceia do Senhor, glória a Jesus. Amados, a Bíblia diz em Apocalipse 12, o que eu disse, eles, 12:1, eu citei 12:12, né? O 12:11, então, diz assim, está vendo essa igreja? O anjo mostrou o apóstolo João, aí o João olhou e viu uma numerosa multidão, vestida de branco, e João falou, quem são eles? E então o Senhor disse para João, esses são os que vieram da grande tribulação, esses tiveram grande provação na terra, mas venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas eu sei que o poder do sangue de Jesus te faz mais do que vencedor. Eu sei que Ele te faz mais do que vencedor. Irmãos, cear, como nós vamos fazer hoje, é um lembrete de que a nossa relação com Jesus é essencial. O irmão me perguntou há uns meses atrás, pastor, por que de mês em mês? Não pode ser de semana em semana, ou então de ano em ano, como tem uma igreja aí que faz. Não, de mês em mês, é uma medida boa, mais ou menos como a igreja do primeiro século fazia, porque cear, é bom manter essa lembrança da morte de Jesus, lembrar o tempo todo, acordar pela manhã e falar, Senhor, obrigado, porque eu não estou acordando no CTI, obrigado, Senhor, porque eu posso respirar com o meu próprio nariz, obrigado, Senhor, porque não existe uma máquina de hemodiálise ligada em mim agora. Cear, irmãos, é foco em Jesus, foco na majestade de Jesus Cristo, foco na majestade do Senhor. Senhor significa mestre, Senhor no grego é Adonai, e significa mestre, significa soberano. Foco em Jesus. Jesus no grego significa Salvador. Cristo no grego significa Messias, Filho de Deus. Cear é foco. O que é foco? Estava vendo a moça passando ali com a máquina fotográfica. Olha como que a máquina chama. Máquina fotográfica. Ela precisa ajustar o foco e bater. Então ela obtém a imagem que ela quer capturar. Foco na mensagem de Jesus. Isso é ceia. Se não houver foco na mensagem de Cristo lá no Calvário, nós estamos simplesmente comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de vinho. Há apenas um evangelho. E a mensagem do evangelho é Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. A mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos creem? Levanta a mão. Então é a salvação de Deus para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cear é foco no ministério de Jesus Cristo.
cada dom espiritual. A sexta-feira, eu estava aqui no culto do som do céu, vendo a pastora pregando, e de repente ela deixou a Bíblia e começou a falar em línguas. Eu falei, eita, agora o negócio vai ficar bom. Foco, entendendo que o ministério de Cristo tem dons ministeriais. Um dia o pastor Lúcio fez uma pergunta, e pastor Lúcio, eu fui para casa pensando naquele negócio. Eu não respondi para o senhor, até porque o senhor tinha feito para todo mundo que estava escutando. O pastor Lúcio fez uma pergunta que eu quero replicar ela aqui agora, e gostaria que você respondesse não para mim, mas respondesse para você mesmo, porque eu saí dali pensando naquele negócio, e falei, eu vou colocar isso em prática. Aí eu estava lá visitando a irmã Noêmia, aí eu coloquei em prática. Aí eu estava lá visitando a irmã Terezinha, lá no Odilon Berens, aí eu coloquei em prática. Eu fui visitar a irmã Maria, eu coloquei em prática. Eu fui visitar a missionária que passou mal, coloquei em prática. Pastor Lúcio perguntou, há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Você perguntou isso, pastor? Há quanto tempo, sem forçar a barra, você abre a sua boca e o rio de água viva flui da sua boca? Irmãos, eu arregalei os olhos, falei, meu Deus, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos batizados no Espírito Santo. Há quanto tempo você não fala em línguas? O sangue de Jesus, olha o que Jesus falou, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, clamarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi enviado. Fala para o irmão que está do seu lado aí, o Espírito Santo já veio, viu? Fala com ele, se você tem fé para falar em línguas, pode falar em línguas, porque o Espírito Santo já veio. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, dobra o joelho, fala em línguas, fala em línguas na hora que você estiver ministrando, fala em línguas para você edificar a si próprio, fala em línguas, glória a Deus. E vem aí o congresso de intercessores, fala em línguas. E vem aí o seminário da família, fala em línguas. Alamachurianda lá, sericanda lá, mas serimicanda lá, machurianda lá, manai. Edeme, chequete, canda lá, machurianda lá, manai. Anda lá, mastericanda lá, masterianda lá, salamachequete, canda lá, machurianda lá. Enea lá, machequete, quete, canda lá, machurianda lá, manai. Irianda lá, mastericanda lá, machurianda, canda lá. Aleluia, CA hoje, irmãos, aleluia, é CA com foco no futuro com Jesus. O Filho de Deus vai estar diante de Cristo irrepreensível, o que significa a ausência de qualquer acusação. Eu e você estaremos diante de Deus sem nenhuma condenação. Mas por que isso vai acontecer? Porque Jesus vai estar em pé do nosso lado. Aleluia. E sabe o que diz Romanos 8:33 a respeito disso? Quem tentará? Sabe por que não vai haver nenhuma condenação para você e nem para mim? Porque está escrito aqui, ó, estou com a minha Bíblia aberta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus vai falar: Pai, esse não, essa não, aquela ali também não, aquela ali também não, aquela outra lá não, aquela ali também não. E Jesus vai estar mostrando, dizendo que nós não estamos aqui por nossa própria conta. Nós não somos oferecidos, nós fomos chamados pelo nome. Aleluia, aleluia. Por falar nisso, tem vaga ainda no projeto de intercessores, né, pastora? Tem vaga ainda? A pastora Nara ali, ó. Procura a pastora Nara e dá o seu nome, que tem vaga ainda no projeto de intercessores nesse mês de agosto, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos receber o ministério de louvor. Mas enquanto o ministério de louvor vem, eu quero dizer para você que a ceia, ela nos ajuda a nos concentrar em Jesus Cristo, nosso Salvador, que logo voltará como Rei. Ninguém poderá dizer que essa igreja não prega a volta de Jesus. Se Jesus voltar essa noite, ninguém poderá dizer que esse altar não prega a palavra, que esse altar não prega o arrependimento dos pecados, não prega a mudança de vida, não prega o coração sarado, o coração perdoador. Irmãos, nós vamos cantar: nada além do sangue. Não porque eu sou um bom dizimista, não porque a minha voz é uma voz maravilhosa, não porque eu ajudo na igreja quando a igreja precisa, não, é pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Só isso. Só isso. Parabéns você que jejua. Eu também jejuo. Parabéns você que vai para o monte. Vamos juntos. Eu também vou para o monte. Mas é tudo pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Põe a mão na sua cabeça. Diga assim: nada além do sangue. Nada além do sangue. O sangue de Jesus. Amém.